Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Damos agora início à segunda parte, dos trabalhos deste dia dedicado a Fernando Pessoa. Hum, eu vou passar já para depois podermos ter, um momento de debate mais alargado, para quem quiser intervir, passar já à primeira, palestra Comunicação da tarde, da doutora Cristina Zou, que é doutorado e mestre em Literatura de Língua Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, licenciada também em Língua e Cultura Portuguesas pela Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, foi bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian e do DAAD, cujo acrónimo, por respeito à língua alemã, não vou tentar reproduzir. Tem participado em várias conferências, na Europa, China, Coreia do Sul e nos Estados Unidos, com trabalhos diversos, hã, temas relacionados com o autor que nos traz aqui hoje, Fernando Pessoa, o modernismo e o diálogo cultural entre a China e a Europa. Atualmente é diretora executiva do Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Chinês e do Centro de Estudos Sino-Lusófonos. Vem apresentar-nos uma comunicação intitulada Entre o Mediterrâneo e o Atlântico, acerca da tendência dramática e conciliadora em Pessoa e Régio. Por favor, tem a palavra. Muito obrigada. Caríssimos professores, colegas e amigos, muito boa tarde a todos. É com imensa honra e prazer que participo neste congresso. Em primeiro lugar, quero felicitar os doutores Jerónimo Pizarro e Rui Sousa, bem como todos os colegas do Grupo 1 e da Cátedra de Estudos Portugueses Fernando Pessoa, pela excelente iniciativa e organização desta semana de eventos pessoanos. Aproveitando a oportunidade, partilho uma ótima notícia. A versão chinesa do livro do Desassossego, edição de Jerónimo Pizarro, tradução minha e da professora Patrícia Jinxinyi, da Beijing Foreign Studies University, foi lançada em julho do ano passado e já entrou na terceira impressão. Muito me alegra a calorosa recepção do nosso livro por leitores da língua chinesa e vejo, com esperança e gratidão, que o amor pela grande literatura consegue realmente unir pessoas e culturas, por mais diversas que sejam. Naturalmente, a literatura, especialmente a grande literatura, abrangendo todos os aspectos do ser humano, tende sempre a ser universal. Sem dúvida, a obra pessoana faz parte desta grande literatura, cuja força ou virtus se manifesta sobretudo pelo poder de revelação e inspiração. Se esta nota dita hoje é quase um dado adquirido, na minha opinião, vale ainda a pena sublinhar que muito devemos a José Régio pela sua bravura em promover entusiasticamente a grandeza e originalidade da geração de Orfeu contra o sufocante academismo conservador e a generalizada indiferença. Afinal, foi ele que, primeiro que outros, glorificou os futuristas da geração de Orfeu por terem revelado a parte do futuro que já existe no presente e por serem representantes de uma arte que vibra, que se renova, que se inquieta, que evolui, que vive. Estas palavras do jovem Régio, postas lado a lado às palavras de Octávio Paz, são extremamente ressonantes e brilhantes. La época moderna, esse período em que se inicia en el siglo XVIII y que quizá llega ahora a su ocaso, es la primera que exalta el cambio y lo inconvierte en su fundamento. Diferencia, separación, heterogeneidad, pluralidad, novedad, evolución, desarrollo, revolución, historia. Todos esos nombres se condensan en uno, futuro. No el pasado ni la eternidad, no el tiempo que es, sino el tiempo que todavía no es y que siempre está ao ponto de ser. Já se nota, nesta atitude central que marca as escritas pessoana e regiana, uma partilhada tendência para uma pluralidade dinâmica. Embora muito se tenha dito acerca da divergência quase contrastante entre Pessoa e Régio, existe, de facto, bastante concordância entre os dois. Como bem podemos ver, a arte do fingimento de Pessoa é considerada pelo poeta da sinceridade Régio uma literatura viva que ele próprio procurou teorizar e praticar.
Aliás, julgo que são notáveis os ecos entre o manifesto do número inaugural da revista Conimbricense Presença, março 1927, e a intervenção do provincianismo português no Notícias Ilustrado, em agosto de 1928, precisamente nos apelos pela heterogeneidade vibrante. Por baixo do tom deliberadamente provocador, o valor axial que Pessoa atribui à ironia e detachment na criação literária vai no sentido do desenvolvimento da largueza da consciência, o que me parece em sintonia com a preocupação de Régio com a riqueza da personalidade, ou seja, se esta é suficiente ou não para consubstanciar uma obra rica. Diz Régio, nas suas palavras inquietantes, em arte é vivo tudo o que é original tudo o que provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima de uma personalidade artística. E a literatura viva é aquela em que o artista insuflou a sua própria vida e que por isso mesmo passa a viver de vida própria. Sinceridade ou fingimento não são senão ambos caminhos sinuosos, mas inevitáveis, para um poeta se aproximar a uma realidade múltipla e acercar um eu mutante e multifacetado. O nosso poeta fingidor, na carta Adolfo Casais Monteiro, a 13 de janeiro de 1935, publicada em junho de 1937 na Presença, diz ter chorado lágrimas verdadeiras ao escrever certos passos das notas para recordação do meu mestre caeiro, de Álvaro de Campos. José Régio também confessou ter chorado ao escrever algumas cenas entre Benilde e Eduardo, porque o Eduardo perante Benilde sou eu perante a minha própria alma e não sei que de semelhante a isto. Esta confissão de Régio é particularmente interessante e coloca, a meu ver, a interação de Benilde e Eduardo em certo paralelo a Eros e Psique, poema pela primeira vez publicado na Presença em 1934. Voltaremos mais tarde a Benilde ou a Virgem Mãe, esta peça de teatro tão amada e valorizada pelo próprio autor, mas que foi tão pouco compreendida e apreciada em Portugal. Também relembramos que, no mesmo decênio da Benilde ou a Virgem Mãe, foi lançado o romance-fábula O Príncipe com Orelhas Burro, em que o nosso poeta da sinceridade nos deixou estas palavras luminosas: a mentira é a verdade de quem mente. Julgo que Pessoa e Régio, ambos poetas dramáticos por excelência, coincidem em explorar, quase de uma forma espontânea, a subtil arte de representação para revelar, explorar e, ao mesmo tempo, disfarçar a multiplicidade e riqueza do próprio ser. Além disso, é possível discernir em Régio, na sua omnipresente e quase natural tendência dramática, uma dinâmica conciliadora que nos parece fruto de uma profunda e meditada leitura da proliferação heteronímica pessoana. Diz Régio, ainda José Maria Reis Pereira, na sua tese As correntes e as individualidades na moderna poesia portuguesa, que, por todas as variadas e notáveis qualidades da sua complexa personalidade, Fernando Pessoa é o mais original, o mais completo e o mais poderoso dos nossos modernistas, e é também o mais equilibrado e o mais uno, porque intuitivo mesmo quando mais racionalista, racionalista mesmo quando intuitivo, Fernando Pessoa é sempre igual a si próprio e consciente de si próprio. Aqui podemos ver que desde muito cedo Régio, talvez por partilhar a mesma tendência reflexiva e analítica, foi sensível ao identificar o papel indispensável que o gênio disciplinador e organizador desempenhava no processo pessoano da transmutação e multiplicação do eu. Naturalmente, sendo profundamente cristão, embora altamente heterodoxo, Régio não pôde inquirir a dimensão iniciática deste processo criativo e construtivo do expoente máximo do modernismo português. A possível participação do eu no divino seria, sem dúvida, uma híbris para Régio. No entanto, a nosso ver, ao prestar a máxima atenção à inovadora combinação da intuição imaginativa com a paixão dialética e analítica, o jovem estudante de Coimbra apercebeu-se claramente de que estava perante uma poesia poderosíssima e completamente nova. Trata-se de uma poesia-conhecimento tendencialmente supra-racional, no sentido em que tende a superar a rígida e convencional separação entre o racional e o intuitivo.
Portanto, creio que é justo dizer que, embora a literatura viva de Régio vise introduzir a humanização da arte no modernismo português, em certos momentos a escrita regiana, seguindo consciente ou inconscientemente o seu grande mentor, procura transcender o que é humanamente possível, ou transhumanar, como disse Dante na Divina Comédia antes de ascender ao paraíso. Vejamos alguns exemplos desses momentos. No Jogo da Cabra Cega, romance lançado numa época de severa censura moral, temos um interessante antagonista, Jaime Franco, irreverente, provocador e sexualmente desinibido, que evoca um Álvaro de Campos decadentista e exuberante das grandes odes, ou um Lord Henry Wotton de The Picture of Dorian Gray. A amizade entre Pedro, o protagonista do romance, posto na voz da primeira pessoa, e Jaime, oscila entre o amor fraterno e a tentação perversa, aliás, no limiar da insinuação homoerótica, ou seja, apenas observações e gestos ambíguos. Na interação entre os dois, Jaime figura-se como um irmão demoníaco de Pedro, um doppelganger mefistofélico. A sua tentação é constantemente resistida e reprimida, mas regressa sempre com notável força. Esta tensão relembra o que revela o diabo no conto pessoano A Hora do Diabo. O corpo vive porque se desintegra, sem se desintegrar demais. A alma vive porque é perpetuamente tentada, ainda que resista. Tudo vive porque se opõe a qualquer coisa. Eu sou aquilo a que tudo se opõe. Claro está que Régio, sempre fascinado pelos reveladores monstruosos e profundamente preocupado com a questão do mal e da duplicidade do homem, terá sido extremamente sensível à força contrariadora de um Álvaro de Campos sedento pelos mais carnais êxtases e que é ao mesmo tempo repugnante e atrativo. A mesma força também está incorporada na figura de Jaime, cuja voz perturbadora e sedutora não é senão erupções da obscura e suprimida consciência do mal da sua contrapartida, o eu. Além disso, na ambígua mas íntima relação entre Jaime e Pedro, também se vê a indispensabilidade dessa força diabólica num poeta. Já no Cântico Negro, talvez o poema mais conhecido e citado de Régio, podemos encontrar a mesma e feroz independência intelectual e espiritual que demarca Lisbon Revisited, de Campos. Mais tarde, em 1930, Régio, como sabemos, veio com Gaspar Simões a Lisboa ao encontro de Pessoa, mas provavelmente encontrou o engenheiro Álvaro de Campos. Terá acentuado este encontro, que foi tão notoriamente infeliz, a consciência da grave e perturbadora duplicidade ou contraditoriedade de um poeta homem? Voltemos agora à peça de teatro Penilde ou a Virgem Mãe, uma obra que, semelhante ao que sucedeu ao lançamento da Mensagem, foi criticada pelo seu medievalismo incomodativamente contraditório ao tempo moderno. Mas a ousadia desta obra é de facto imensa. Como encaramos a figura Penilde, que o seu autor, um homem religioso profundamente sincero, equiparou à Virgem Maria? E ainda mais perturbador, uma figura na qual o autor mais tarde confessou ter projetado a própria alma? Penilda representa, sem dúvida, a parte nobre, suprema e incorruptível da alma humana, mas ao mesmo tempo parece ocupar o grau culminante da heterodoxia cristã de Régio. Penilde tem, porém, a sua própria ambiguidade, que se pega também com a longa tradição mística religiosa. Neste sentido, é possível estabelecer, embora paradoxalmente, uma íntima ligação entre esta figura angélica, que parece ter surgido da psique ou alma de Régio, e o heterônimo mais diabólico, ou antes, o mais histericamente histérico de Pessoa. Vejamos. O sonambulismo de Benilde implica uma certa separação entre o corpo e o espírito. O espírito dela ignora completamente a violação, embora nunca explicitada, mas fortemente insinuada, que o corpo sofreu. Existe também um forte paralelismo entre o êxtase dela e a tradição mística de combinar a revelação divina com a experiência sexual. Eis o que também encontramos no Álvaro de Campos, sadomasoquista na Ode Marítima, cuja sede pelos êxtases carnais evoca, por exemplo, versos audaciosos do soneto sagrado de John Donne. For I, except you enthrall me, never shall be free, nor ever caste, except you ravish me. Como sabemos, nessa tradição espiritual e poética acima referida, o desejo pelo conhecimento divino e o entendimento das ideias abstratas expressam-se profusamente por termos corporais.
Além disso, a impossibilidade do casamento entre Eduardo e Benilde revela uma profunda consciência de que a verdade está sempre oculta. A mesma negatividade encontra-se fortemente, como vemos, no Álvaro de Campos tardio. Reflete-se na tensão dramática, sacrifício voluntário e amor transcendente entre Eduardo e Benilde, um processo interior extremamente doloroso da salvação, que é bastante peculiar na religiosidade de Régio. Existem ecos entre este cristianismo altamente heterodoxo e o pietismo luterano, caracterizado pela busca angustiosa de Deus no fluxo da experiência vivencial espiritual. A influência do pietismo em Régio provavelmente chegou por mediação da literatura russa, mas é igualmente notável que esta tradição espiritual já se cruza com o pensamento esotérico de Jacob Boehme, que nos deixou uma riquíssima prosa barroca de língua alemã que tanto inspirou Pessoa, como podemos ler nos estudos magistrais de Ivete Centeno. Também já vimos que, embora com mais ênfase na duplicidade do que na multiplicidade, Régio identificou-se com Pessoa em acercar, na dinâmica da experiência individual e interior, o conhecimento, autoconhecimento, através do registro rigoroso e criativo das obscuras correntes e contracorrentes da mente humana, acompanhado por uma análise constante. Com notável distância à posição individualista e ao orgulho elitista de Pessoa, Régio inclina-se mais para o valor da humildade e da fraternidade do cristianismo, visualizando este como uma religião universal que se dirige a toda a humanidade. Apesar disso, vejo, na incessante tentativa de ambos em conquistar o infinito, algo que une os dois poetas celibatários, algo que talvez relembre a origem judaica e a cultura marítima partilhadas pelos dois. Vejo a figura de Asvero, o judeu errante, destinado a caminhar dolorosa e solitariamente, resistindo ao seu próprio desespero, à margem do mundo até ao juízo final. Vejo, na constante tentativa de juntar as forças antagônicas, uma autêntica autodestruição criadora, que ecoa com a tradição cabalística da união dos princípios contrários, uma dinâmica peculiar, que talvez seja típica numa cultura marítima que é a portuguesa. E vemos claramente que Portugal fica numa encruzilhada entre o mundo mediterrâneo, este carinho de tradições místicas em que tantas vezes se cruzam culturas judaicas, cristãs e árabes, e o mundo atlântico decididamente virado para o futuro. Estamos perante uma tendência à metamorfose que surpreende e engloba, conciliando paradigmas quase irreconciliáveis. Em várias passagens do livro do Desassossego, vemos que a inovação técnico-compositiva de Pessoa procura conciliar o clássico e o romântico. Considerando a paixão de Pessoa, Bernardo Soares, pela prosa do padre António Vieira, parece-me que a quase impossível conciliação dos paradigmas clássico e romântico poderia ser visto como um novo barroco, equilibrando com a imposição da ordem, rigor e clareza a tendência para, nas palavras de António Quadros, desmesura, exuberância, irregularidade, movimento, ímpeto sobreabundante, expressão do pathos, das paixões, da insatisfação, da imaginação, da ânsia de infinito. A escrita regiana, vasta, diversificada e envolvente, também se encontra rigorosamente organizada por um gênio construtivo. Régio, embora muitas vezes injustamente eclipsado pelo brilho dos criadores que ele próprio tão corajosamente promoveu, consegue escapar sempre às categorizações convencionais enganadoras, como muito bem sublinhou Luís Adriano Carlos, categorizado como tradicionalista, clássico, romântico, pré-modernista, modernista, revolucionário e contra-revolucionário, Régio é tudo. Correntes contraditórias convergem em Régio numa pluralidade que lhe é própria. O mundo sem fim é português. Creio que tanto Régio como Pessoa, ao manter a firme confiança na posteridade perante uma realidade hostil, ingrata, incompreensível e arbitrária, tiveram, pelo menos em determinadas alturas da vida literária, a plena consciência do próprio gênio. Imagino que nesses momentos eles, homens cultos de um Portugal dos navegadores, talvez relembrassem a última viagem de Ulisses cantada por Dante e talvez concordassem com o eterno poeta. Sì che, se stella buona o melhor cosa me ha dato il ben, che io stesso non mi invidi. If by the stars or better things I'm blessed with intellect, may I not forfeit it?
Muito obrigada. Obrigada, doutora. Acho que podemos deixar a parte das perguntas e do debate para o final. Vamos apresentar o próximo palestrante, o Dr. Fernando Moraes Gebra, que é doutorado em Letras na área de Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná. Desenvolveu um estágio de pós-doutoramento em 2015 na Universidade de Lisboa acerca das poéticas de geração de Orfeu e atualmente desenvolve um segundo estágio de pós-doutoramento na Universidade de Lisboa acerca da edição dos textos de imprensa de Alfredo Guisado, autor que nos traz aqui hoje. É autor de ensaios publicados em periódicos em Portugal e no Brasil, dos quais se destacam ainda os seus capítulos de livros publicados em Seu Orfeu, Em Pessoa, Donné ou Non l'Obscur, Sem Futurismo e Quando Eu Morrer Batom em Latas, Mário Sá Carneiro. Vai-nos falar de Orfeu por Dentro, com a recepção de Fernando Pessoa por Alfredo Guisado. Tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos. É com imenso gosto que eu estou aqui para divulgar um trabalho que está já em vias de conclusão. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer o brilhantismo da organização desse colóquio nas pessoas do Dr. Rui Souza e do Dr. Jerônimo Pizarro, que são meus interlocutores já de longa data nas searas pessoanas e nas searas de Orfeu. Bom, e também agradecer as pessoas que estão aqui, muitas das quais eu já participei em outros colóquios. É sempre bom sentir-me em casa. Bom, a- esse, esse trabalho que eu desenvolvo, que é uma compilação de textos de imprensa que o Alfredo Guisado deixou desde 1935 até 1972, são textos que ele publicou no periódico Diabo e no periódico República. Esses são vários textos, quando ele assumiu a página literária em fevereiro de 1943, em República, e que ele foi encarregado de comentar as várias obras literárias que iam sendo publicadas e remetidas a ele. E ele também deixou vários textos que incidem sobre a revista Orfeu, no seu processo preparatório, na configuração da geração de Orfeu, na publicação da revista e na recepção crítica da revista. Há alguns artigos meus em que eu discuto, principalmente a questão da recepção crítica da revista Orfeu, a partir de um caderno de recortes do Alfredo Guisado. Além do caderno do famoso caderno do Mário Sá Carneiro, também é um caderno que o Alfredo Guisado ia guardando os recortes de jornais. O que é o Orfeu por Dentro? O Orfeu por Dentro é um planeado livro do Alfredo Guisado que conteria esses textos que ele foi publicando ao longo de anos na imprensa portuguesa. Ele deixou algumas indicações, muitas vezes do livro a sair em breve, O Orfeu por Dentro, e também no interior desses textos ele traz alguns elementos que indiciam uma maneira como que ele gostaria que esse livro fosse organizado, que é o que eu estou a ultimar neste momento. Desses textos, pelo menos 20% incidem diretamente sobre Fernando Pessoa, tanto sobre a relação de amizade com Fernando Pessoa, alguns acontecimentos em torno da revista Orfeu, naturalmente filtrados pelo ponto de vista do próprio Guisado, como também a recepção crítica das edições que iam sendo publicadas pela editora Ática de 1942 a 1952, e depois os livros, as páginas íntimas de autointerpretação e as páginas de estética e teoria e crítica literária, organizadas pelo Jacinto do Prado Coelho e pelo George Rudolph Lind. Então, eu divido essa apresentação em três partes. Primeira, Alfredo Guisado, leitor de Pessoa. A segunda, Alfredo Guisado, partícipe do Dia Triunfal. E a terceira, Alfredo Guisado,
leitor de Pessoa. Primeiro amigo, partícipe e depois leitor. Como amigo de Pessoa, é fundamental quando muitas vezes as historiografias literárias, quando estudam o modernismo português, centram a atenção apenas nos aspectos de ruptura ou nos aspectos vanguardísticos, sem considerar muitas vezes a relação com a tradição decadentista e simbolista de que faz parte muito da poesia, sobretudo no Orfeu I. É interessante perceber no primeiro texto, que é o texto de 15 de dezembro de 1935, em que o Alfredo Guisado, com o coração magoado da morte do Pessoa, ele escreve que só quem conheceu bem o Pessoa poderia discutir vários aspectos relativos à sua obra. E menciona principalmente o seu interesse, e destaca da obra do Pessoa os 14 sonetos de Passos à Cruz. É interessante perceber que há uma preferência do Guisado por poemas, por formas mais simbolistas, paúlicas e interseccionistas. Por isso, a grande preferência pelos sonetos de Passos à Cruz, nomeadamente o soneto quarto, que o Guisado chama de o soneto da tocadora de harpa. Curiosamente, o Guisado tem um poema em arabescos, chamado Arabescos. Uma das estrofes diz o seguinte: a harpa é oiro, eterizada, esguia, e ela tange tão branca melodia que os dedos se confundem com os sons. A imagem sinestésica da branca melodia, desses sons que se prolongam no espaço de um castelo, com elementos ligados e legados da tradição simbolista, é perceptível que esses sons que se propagam nessa forma eterizada também dessa criatura de bruma e sonho. Se não fossem os sons, teríamos a Musicienne du Silence, do Mallarmé, poema, um dos poemas que Pessoa sublinha no livro que o Pessoa tem, no Mallarmé. É interessante perceber que no poema da tocadora de harpa, do Pessoa, ó tocadora de harpa, se eu beijasse teu gesto sem beijar as tuas mãos. Essa ideia do puro gesto, essa ideia dessas figuras eterizadas que aparecem no conjunto de Os Passos à Cruz, que alguns autores, como Antônio Quadros, veem como um rito de passagem, como um ritual iniciático comparável à paixão de Cristo. A ideia do poeta de ser um emissário de um rei desconhecido, um missionário, e com essas reminiscências platônicas, ou o que o Seabra Pereira diz acerca da poética do Guisado, que se aplicaria aos Passos à Cruz, a ideia de uma busca de recuperar uma unidade primigênia. Bom, da mesma forma, esses poemas de Passos à Cruz, o Fernando Pessoa estava a escrever, em 1914, há uma carta que o Alfredo Guisado escreve para o Pessoa, como diz Rui Souza, numa zona aparente misturada entre Pessoa e Campos, em que diz que é necessário que conclua os Passos da Cruz, porque o paulismo assim o reclama. Então, nessas cartas, nós podemos acompanhar tanto o processo de criação de Passos à Cruz de Fernando Pessoa, como de um livro até então inédito do Alfredo Guisado, intitulado As 5 Chagas de Cristo. Na realidade, há 2 livros do Guisado chamado As 5 Chagas de Cristo, um de 1927 e um de 1915, que eu dei a conhecer no ano passado na revista Pessoa Plural.
São 7 poemas, então são 5 referentes às 5 chagas, há um introito, um poema introito e um último poema, Cristo Agonizante, em que, a partir de procedimentos paúlicos interseccionistas, há um cruzamento de paisagens, da paisagem marítima com a paisagem de uma catedral, em que o eu se torna o palco da paixão de Cristo. A ideia do eu se tornar outro. Tanto que as epígrafes desse livro são Vem-me saudades de ter sido Deus, de Mário Sá Carneiro, e O mistério sabe-me a eu ser outro, do poema Paús, do Fernando Pessoa, que, como todos sabem, é o texto programático do paulismo. Então, tanto as 5 chagas de Cristo como Passos da Cruz, e nas próprias cartas que o Alfredo Guisado escreveu ao Fernando Pessoa, ele enviou 2 desses poemas, O Sonho de Cristo, e Madalena. Então, como Dionísio Villamayor afirma, é necessário verificar essa condição intertextual e dialógica dos de Orfeu. Não se pode pensar que Alfredo Guisado, Armando Cortes Rodrigues são figuras epigonais, mas sim que havia uma troca de ideias, tanto por cartas, como também nas conversas nos cafés. Como se sabe, o Alfredo Guisado publicou no número 1 da Orfeu 13 sonetos e acabou por se afastar do grupo, por causa também dos escândalos e pelo fato de que a família Guisado era dona de um restaurante, os Irmãos Unidos, no Rossio. Então, o que acontece? Principalmente depois da carta que Fernando Pessoa escreve e assina Álvaro de Campos e envia para a capital, a se vangloriar do acidente que vitimou o Afonso Costa, numa hora tão deliciosamente dinâmica em que a providência se vale dos carros elétricos para cumprir os seus altos ensinamentos, o Alfredo Guisado, que já estava a galgar uma posição política tanto no meio lisboeta como nos meios galegos, acaba por se afastar, mas não há uma ruptura, como diz Gaspar Simões no livro Fernando Pessoa, Vida e Obra de Fernando Pessoa, História de uma Geração. O que acontece? Há um distanciamento, sim, mas o Alfredo Guisado passa a publicar os seus livros com o pseudônimo de Pero de Menezes e acaba no número 2 da Orfeu. Ele tinha, pelo menos ele menciona num dos textos, que ele tinha um poema longo chamado Queda, que irritaria muito o público acostumado com formas engessadas daquela literatura acadêmica, e comecei a pensar na maneira de ele não ser publicado, como não foi. Ou seja, revela-se essa premeditação. O poema, ele diz que ele perdeu o poema, não publica no segundo número do Orfeu, e depois o episódio da carta do Álvaro de Campos para a capital, mas o Alfredo Guisado continua a colaborar com o Orfeu, como se sabe, na revista Exílio, e na própria revista Exílio, no texto Movimento Sensacionista, Fernando Pessoa destaca no livro Elogio da Paisagem, do Alfredo Guisado, a exuberância das imagens abstratas, nessa fusão do concreto com o abstrato, na riqueza de sugestão pela associação dessas imagens e na profunda intuição metafísica. A amizade entre os dois, ela não esmoreceu, ela pode ser documentada até mesmo antes das cartas de 1914, quando pelo menos o Alfredo Guisado diz isso, que o Fernando Pessoa lhe teria lido os poemas, tanto Abismo como Gládio. Isso o Alfredo Guisado comenta num texto quando Adolfo Casais Monteiro publica os poemas inéditos de Fernando Pessoa para o 3º número da Orfeu. E também num outro texto de 59, o Alfredo Guisado, quando ele está a fazer uma recensão aos poemas de Deus do Diabo do José Régio, ele diz que já em 1927, o Fernando Pessoa tinha mostrado à revista Presença
e que eles então já conhecia, já via que a presença poderia ser uma continuadora dos de Orfeu. No segundo item, Alfredo Guisado, colaborador do Dia Triunfal, é interessante perceber que o Dia Triunfal, o surgimento, ou aparecimento, ou nascimento de Álvaro de Campos é transposto aí dos fólios das cartas, como se sabe, a famosa carta de 30 de junho de 1914, em que o Sacarneiro demonstra todo o meu entusiasmo pela ode de Álvaro de Campos, e também quando o Sacarneiro escreve ao Alfredo Guisado em 5 de julho, a perguntar se o Alfredo Guisado já conhecia essas odes, escreve odes no plural, do Álvaro de Campos. Bom, o que acontece nessa ficção, essa meio ficção do Dia Triunfal, há pelo menos 6 sequências narrativas nos textos em 3 textos que o Alfredo Guisado publicou no jornal República, e essas 6 sequências sobre o aparecimento do Álvaro de Campos. A primeira seria a explicação de Fernando Pessoa a Guisado e a Sacarneiro sobre como nasceu e como apareceu o Álvaro de Campos. A segunda sequência é a leitura que Fernando Pessoa fez da Ode Triunfal, seguida da leitura entusiasmada do Sacarneiro. A terceira sequência, a resolução dos 3 amigos de não revelar quem era para os outros companheiros, pelo menos a princípio, quem era o autor dessa ode. A quarta, a solicitação que o Alfredo Guisado faz para o Amado Garra, que era um importante advogado na Galiza e que tinha dirigido o semanário Ertea, onde o Alfredo Guisado tinha publicado os primeiros poemas, solicita do Amado Garra folhas de papel timbrada, e a quinta sequência, a Fernando Pessoa datilógrafa, né, e faz a escrita à máquina nessas folhas de papel, e a sexta sequência é a leitura performática de Almada Negreiros, da Ode Triunfal, com direito até a subir na mesa para o espanto de todos os clientes dos Irmãos Unidos. Isso confrontado com o texto do Almada Negreiros, 1915-1965, verifica-se que parte disso, de fato, ocorreu. Então, não há uma mistura tanto do real com a ficcionalização desse novo Dia Triunfal que sai dos fólios das cartas para ter o palco no restaurante Os Irmãos Unidos. E a terceira e última parte do meu trabalho, Alfredo Guisado, leitor de Fernando Pessoa. Na maioria dos textos do Alfredo Guisado, esses textos, eles respondem à crítica literária feita pelos da presença, como Adolfo Casais Monteiro e principalmente Gaspar Simões, que acabaram por deixar o nome de alguns dos de Orfeu no esquecimento, e uma das acusações que o Alfredo Guisado faz é que muitos desses, ele menciona certos críticos, mas sabe-se que muitas vezes ele dirige diretamente ao Gaspar Simões, que teriam cartas do Pessoa, e essas cartas louvariam as obras que iam sendo remetidas ao Pessoa, e por isso eles utilizavam dessas cartas como se fosse uma boleia para a subida a uma montanha. Então, e o discurso do Alfredo Guisado reage nesses textos que têm um hibridismo genológico de ensaio e memória, reagem à tese do Gaspar Simões, à tese do magistério de Fernando Pessoa sobre os demais membros da Orfeu. Tanto que Gaspar Simões escreve que, sobre o interseccionismo, Mário de Sacarneiro o seguia de perto, que Alfredo Guisado, com seus 13 sonetos escolar e metodicamente paúlicos, e Cortes Rodrigues, não obedecendo ao pedido de Fernando Pessoa, não lhe enviara colaboração interseccionista. Bom, o Alfredo Guisado reage a essa tese ao dizer, num texto, que todos do grupo, cada um deles escrevia como entendia e nem por sombra se deixava dominar por A ou por B. O Alfredo Guisado, tal como Armando Cortes Rodrigues, como Luiz de Montalvor, acaba por ser um leitor privilegiado de Fernando Pessoa,
tanto que, ao longo da publicação pela editora Ática, por iniciativa do Luiz de Montalvor e do Gaspar Simões, das obras completas do Fernando Pessoa, o Alfredo Guisado faz algumas notações críticas sobre esses poemas. Em 44, com a publicação de Poesias de Álvaro de Campos, o Alfredo Guisado diz que considera dos heterônimos, a figura mais completa, mais artista, mais perfeita e mais poeta, porque faz com que as pessoas percebam que os objetos também sentem. Em 45, com a publicação do livro Mensagem, diz que o Fernando Pessoa olha para dentro de si e canta os fatos com a realidade, com a irrealidade da lenda que borda na distância e no tempo os acontecimentos cercados de mistério uns e de perturbante grandeza outros. E o mistério empresta auxílio à arte, que foi buscar o entrecho ao silêncio que é por vezes carcereiro do passado. A metáfora de leitura carcereiro do passado faz lembrar o poema O Túmulo Vazio, do Alfredo Guisado, de 17, cuja primeira estrofe: recordar o passado é asa morta, de inquieta ave que ainda voa além. É como quem ouviu bater a porta, abre-a e repara que não está ninguém. Antes mesmo de o Pessoa escrever e publicar a maior parte dos poemas de Mensagem, Alfredo Guisado tinha escrito os poemas O Infante e a seção Alcácer Quibir do livro Mais Alto, de 17, que se vê que essas poéticas foram construídas em diálogo. Em 47, num texto sobre os poemas do Alberto Caeiro e do Ricardo Reis, o Alfredo Guisado comenta que, por mais que sejam criaturas ficcionais, há sinceridade, que a sinceridade está relacionada, que o fingimento seria apenas uma atitude estética. E em 52, com os poemas dramáticos, acerca do marinheiro, comenta que essas palavras da segunda veladora nem sempre são a reprodução fiel do que as outras ou ela mesma ouvem. E mostra essa questão da palavra, desses personagens serem seres de linguagem, tal como diz Eduardo Lourenço quando comenta sobre as reverberações de palavras que não dão, que revelam a impotência de dizer o mundo vivido e sonhado. Também nessa recensão crítica, Alfredo Guisado comenta, ele hesita sobre os textos fragmentários do Pessoa, se deveriam ser publicados ou não. Em alguns momentos ele diz que não, em outros textos ele diz que são obras definitivas, são um todo que fica e são páginas inteiras, completas, principalmente com a publicação do livro Páginas Íntimas de Autointerpretação. Sobre heteronímia, o Alfredo Guisado hesita acerca de atribuir. No primeiro texto, ele utiliza ainda o termo pseudônimos, mas ele já mostra, ao utilizar expressões como alma nova, nova sensibilidade, cada estado de alma, ele já mostra essa autonomia de cada sujeito poético criado por Pessoa e afirma que essa criação de mundos possíveis ocorre dentro de si, dentro do próprio Pessoa, mas em alguns momentos ele atribui o Fernando Pessoa como a única voz verdadeira. Então, essas hesitações que aparecem em vários textos, em que, num dos textos, ele comenta que o Fernando Pessoa era o satélite ao redor do qual giravam os heterônimos, e que havia um contágio desse eu com as outras figuras imaginadas. Imagino que o Alfredo Guisado esteja fazendo essa leitura a partir do marinheiro, de se criar mundos possíveis e que o mundo criado, a cidade criada pelo marinheiro acaba por ser uma muito mais real do que a própria realidade apreendida pelos sentidos. Então, há uma série de hesitações até causadas pelo próprio Fernando Pessoa na apresentação pública dos heterônimos. Ora na tábua bibliográfica, na presença,
atribui a questão poeto-dramática. Ora, na carta, a famosa Carta da Gênese dos Heterônimos, ao Adolfo Casas Monteiro, em 35, que depois foi publicada em 37, atribui a questões de dissociação e desdobramento de personalidade. Então, em alguns textos, o Guisado acaba por titubear sobre essa questão de desdobramento, e também essa questão da poesia dramática. E a própria questão que também se impõe sobre o ortônimo, a relação do ortônimo nesse palco sem tábuas. Estou a referir palco sem tábuas no poema Como Inútil Taça Cheia, do Fernando Pessoa. Esses vários heterônimos que são personalidades que desfilam nesse palco, enunciam as suas verdades como vozes discursivas diferentes, com estilos diferentes, tanto que o Guisado, em 62, afirma que os três heterônimos são três pessoas distintas, mas ele ainda afirma que uma só verdadeira, que sem hesitação se deve declarar ser Fernando Pessoa. Mas em 66, com a publicação dos textos em que Fernando Pessoa explica sobre os heterônimos, no livro Páginas Íntimas de Autointerpretação, Alfredo Guisado já pondera esse discurso ao dizer que Fernando Pessoa era já como um heterônimo de si próprio e que os outros, Caeiro, Reis e Campos, vieram depois a confirmar a sua existência, mostrando que o ortônimo está no mesmo nível dos heterônimos, constitui uma voz discursiva e todas elas, segundo a carta Armando Cortes Rodrigues, todas elas atentas à importância misteriosa de existir. Então, ao mesmo tempo que a obra, que Alfredo Guisado foi acompanhando a publicação de obras, que a editora Ática foi lançando, obras do Pessoa e obras sobre o Pessoa, ao mesmo tempo que a obra do Pessoa, isso o Jerônimo Pizarro diz como um work in progress, é possível considerar a crítica do Guisado também como uma crítica in progress. Então, partindo para as considerações finais, nós vemos que esses vários textos, que são mais de 120 textos que o Alfredo Guisado escreveu sobre Orfeu, e pelo menos uns 30 sobre Fernando Pessoa, são textos que vêm a se somar a essa já robusta fortuna crítica sobre o Pessoa e que abrange um arco temporal que vai de 1935, quando do primeiro texto publicado no Semanário Diabo, até 1972, quando Alfredo Guisado, já muito doente, acaba por deixar suas funções na página literária que ele dirigia no jornal República. E nós temos acesso, obviamente, a um ponto de vista. É claro que o que eu estou a fazer nessas notas de rodapé, nesse livro, confrontar os diferentes discursos, como esse que eu vos apresentei, do Almada Negreiros, o que se refere ao nascimento do Álvaro de Campos, nesse caso, transposto dos folhos das cartas para o palco dos Irmãos Unidos, nesse dia triunfal. Então, como se vê, já que Alfredo Guisado foi um dos partícipes privilegiados desse dia triunfal do aparecimento do Álvaro de Campos, ele foi um grande companheiro do Fernando Pessoa e um grande amigo, por mais que tenha se distanciado do grupo de Orfeu, em alguns momentos a sua poética não se distancia e ele passa a ter contato com Fernando Pessoa sempre. E nós vemos essa poética do Guisado em diálogo com a poética, não só do Pessoa, como de outros companheiros de Orfeu, como eu dou a conhecer nesse artigo que está publicado na Pessoa Plural do ano passado, nessa relação entre os Passos à Cruz do Pessoa e as 5 Chagas de Cristo do Guisado. E essa experiência de tornar-se outro, por isso que o Guisado, essa hesitação constante nessa sua crítica in progress sobre a heteronímia, esse tornar-se outro, essas hesitações constantes, até pelo suporte material do jornal, que não é algo que permanece, então constantemente ele vai reformulando sua crítica in progress, está também relacionado à complexidade da heteronímia,
que de todos da geração de Orfeu, essa complexidade do tornar-se outro, Fernando Pessoa levou às últimas consequências na questão heteronímica, o que faz com que Guisado tenha essas oscilações ao longo dos seus vários textos. É isso, muito obrigado. Obrigada, professor, pela sua comunicação. Passamos para o último momento desta mesa, Dr. Flávio Rodrigo Penteado, que é investigador do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É bolseiro de pós-doutoramento do projeto Estranhar Pessoa, financiado pelos Fundos Nacionais da FCT, e também integra o grupo Estudos Pessoanos da Universidade de São Paulo. O seu trabalho centra-se na modernidade literária e teatral, com ênfase nas obras de Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro. Publicou mais de uma dezena de artigos em revistas especializadas e capítulos de livros, vários deles focados em Pessoa. E editou, entre outros, o volumário de Andrade por ele mesmo, de Paulo Duarte. Foi editado no ano passado, em 2022. Vai apresentar-nos um argumento, não é? Uma palestra intitulada Meu Canto Não Fala de Mim, o impacto de Pessoa na poesia de Casais Monteiro. Por favor, tem a palavra. Obrigado, Sofia. Bom, na segunda-feira, no colóquio, já fiz os devidos e sinceros, no sentido regiano da palavra, agradecimentos ao Jerônimo e ao Rui pelo proporcionamento desse evento para nós. Não vou me repetir, então, mas aproveitando aqui o uso da expressão palestra, ou até a outra me foge, na verdade, o que eu vou apresentar está numa via oposta do que o Fernando acabou de apresentar, quer dizer, ele apresentou o resultado final de uma investigação, e eu vou apresentar, na verdade, sem nenhum sentido retórico, as anotações iniciais de uma investigação que eu iniciei suscitada pela chamada para esse evento, que é essa leitura da poesia do Adolfo Casais Monteiro, né? Que é uma poesia que é muito menos lida, comentada, conhecida do que a produção ensaística do Casais Monteiro, né? Então, eu passo a leitura. O Eduardo Lourenço, justamente, poucos meses após o falecimento do Adolfo Casais Monteiro, em julho de 1972, ele escrevia que naquela ocasião ainda prevalecia a imagem do finado como crítico, embora os ensaios de Adolfo Casais Monteiro, o Eduardo Lourenço acrescenta, também projetassem a imagem do poeta que o Casais Monteiro nunca havia deixado de ser. Transcorridos mais de 50 anos desde então, né, o ano passado foi o cinquentenário da morte do Casais Monteiro, o nome dele permanece associado menos aos poemas do que aos ensaios que ele publicou, em especial aqueles sobre Fernando Pessoa, de quem ele foi um interlocutor privilegiado, conforme testemunham as poucas, mas muito significativas cartas que ele recebeu do Pessoa. Mas hoje, porém, como eu dizia, eu falarei menos do Casais Monteiro, destinário da mais famosa carta de Fernando Pessoa, do que do Casais Monteiro, poeta e crítico, para falar como o Eduardo Lourenço talvez gostasse. 3 anos antes de falecer, o Casais Monteiro reuniu em um volume único seus 9 livros de poesia. Na nota introdutória à primeira edição, que é de 69, portanto, o autor advertia que talvez fosse mais apropriado tê-las chamado de poesias quase completas, por força da supressão de alguns dos poemas que ele havia anteriormente publicado e também do extravio de vários inéditos no trajeto de Lisboa para o Rio de Janeiro. E é digna de nota a sua justificativa para a não publicação de certos versos que ele escreveu durante o seu exílio no Brasil. E aqui eu cito: talvez um dia venham a amadurecer o suficiente para não me parecerem demasiado íntimos e mais da dor que os fez nascer do que da poesia que desejariam ser. Apenas ponderações do calejado poeta sexagenário? Ou também reverberações, porventura inconscientes, do conselho recebido pelo jovem aprendiz de alguém com muito mais traquejo no ofício?
O que sentimos é somente o que sentimos. O que pensamos é somente o que pensamos. Porém, o que, sentido ou pensado, novamente pensamos como outrem, é isso que se transmuta naturalmente em arte e, esfriando, atinge forma. Eu acabei de ler talvez o parágrafo síntese da primeira carta que o Pessoa enviou a Casais Monteiro em janeiro de 1930. Advertências desse tipo, aconselhando o jovem estreante a desconfiar dos próprios pensamentos ou sensações, exceto quando os deixasse de sentir ou pensar, eram já autorizadas pela efusiva dedicatória manuscrita no exemplar de Confusão, de 1929, enviado pelo Casais Monteiro ao escritor veterano. E diz aí a dedicatória: a Fernando Pessoa, com a maior admiração por quem é único, isolado e superior a todos na poesia portuguesa do nosso tempo, essa humilde homenagem que quereria ser mais significativa, de Adolfo Casais Monteiro. Ou seja, ele claramente colocava o Pessoa na posição de mestre e ele de aprendiz. Portanto, tendo em vista esses elementos, e da leitura posterior da poesia do Casais Monteiro, sobre a qual eu vou falar um pouco hoje, é possível deduzir que o Casais Monteiro terá desde cedo assimilado a lição pessoana de transmissão da sensibilidade por meio do trabalho intelectual. Mas o caso é que Casais Monteiro não respondeu a essa carta e ele demorará cerca de 3 anos para dar continuidade ao diálogo epistolar com Pessoa. Nesse meio tempo, ele trabalha silenciosamente, ou quase. Em suas colaborações críticas na presença, ele não deixa de louvar o nome de Pessoa, tal como no ensaio Mais Além da Poesia Pura, publicado poucos meses mais tarde, então ainda no ano de 1930, e no qual ele reclama para a Pessoa o status de um dos maiores dentre os poetas modernos, ao lado de Baudelaire, Mayakovsky, Whitman e outros. E mesmo quando Casais Monteiro se contrapõe publicamente à Pessoa nas páginas da presença, ele o faz de forma assertiva, mas sem agressividade. E aqui eu me refiro, é claro, a um episódio conhecido que diz respeito à desfavorável recensão crítica que o Adolfo Casais Monteiro faz do livro Acrônios, de 32, escrito também por um jovem poeta estreante, Luiz Pedro, peço desculpa, e com um prefácio de Fernando Pessoa, cujo texto também é duramente repreendido por Casais Monteiro. E uma conhecida passagem dessa recensão crítica afirma, sem meias palavras, aquele que é o maior poeta português de hoje mostra não ser tão admirável crítico de poesia. Não é preciso aqui entrarmos nas minúcias dos reparos de Casais Monteiro a esse prefácio de Fernando Pessoa, e tampouco é preciso que nos detenhamos sobre as circunstâncias de escrita dessa que Fernando Pessoa admitiu para João Gaspar Simões ser uma crítica prefacial amiga, cuja natural vulnerabilidade ele mesmo admite. Para os fins dessa fala, basta que nós nos refiramos, ou nos reportemos, melhor dizendo, ao fato de que a controvérsia se prende à conceituação do verso livre, popularizado pela estética modernista, e também que nos reportemos à dificuldade de distinguir o verso livre de uma, palavras de Casais Monteiro, prosa com pausas artificiais. Segundo Casais Monteiro, na sua recensão crítica, seriam essenciais para diferenciar a prosa da poesia, perceber nos aspectos rítmicos de um poema os componentes, por assim dizer, e aqui eu cito, da sístole e da diástole do coração e da alma do poeta pulsando. Na medida em que as composições poéticas atribuídas a Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, continua argumentando Casais Monteiro, contradiziam, né, o que ele preceituava naquela passagem do prefácio, ele censura Fernando Pessoa por pretender, e aqui eu cito ipsis literis, esconder precisamente aquilo que através da sua obra maravilhosamente se nos revela. O ritmo soberano
livre, a sua própria imagem e semelhança criado, ou seja, um ritmo que é fruto da sístole e da diástole, tanto do coração quanto da alma que pulsavam no interior desse satélite Fernando Pessoa, né? Mas há uma passagem menos lembrada dessa recensão crítica e que eu julgo pertinente recuperar aqui para podermos falar mais da poesia do jovem Adolfo Casas Monteiro. E essa passagem diz respeito ao primeiro parágrafo, de que eu cito aqui apenas uma parte. Nada é mais desagradável que topar imagens bolorentas em poemas com a pretensão de ser modernos. Se há coisa pior que querer ser clássico, é certamente querer ser modernista. Mas pior que isso é o pretender ser poeta. Luís Pedro não consegue dar a impressão de existir como poeta. No seu livro, há sobretudo reminiscências de Sá Carneiro. Mas do que em Sá Carneiro é fácil e superficial. Para que uma influência seja fecunda, é necessário que o influenciado respire, de per si, no mesmo clima em que respira o influenciado. Ora, retomemos o fio, então, da reflexão. Em primeiro lugar, a discussão de aspectos rítmicos na poesia modernista era algo familiar a Casais Monteiro, cujos versos sofriam recriminações em função da sua presumida arritmia. Inclusive, ele mesmo viria dar título de melodias atonais a uma seção do seu livro de poemas Sempre e Sempre Fim, de 1937. Em segundo lugar, as considerações que ele faz sobre a malograda tentativa de Luís Pedro se inspirar na poesia de Sá Carneiro elucidam, me parece, o discipulado de Casais Monteiro em relação à pessoa, por se tratar justamente de um poeta que respira no mesmo clima que seu influenciador. Dito de outro modo, eu creio que as afinidades eletivas entre Casais Monteiro e Fernando Pessoa teriam motivado a existência, no livro Confusão, seu livro de estreia de 29, de traços dignos de comparação com a poética pessoana anteriormente ao conselho que ele havia recebido do poeta mais velho. Além disso, esse ensinamento talvez tenha permitido ao jovem poeta assimilar algo que ele talvez já soubesse em teoria, mas não na prática, ou seja, projetar nos versos livres de seus próprios poemas o rítmico anímico de quem os escrevia. Eu enfatizo, não necessariamente de si mesmo, mas de quem escrevia. Eu voltarei a isso mais para o fim da fala. Em sua breve introdução à poesia de Adolfo Casais Monteiro, João Gaspar Simões saía em defesa do seu companheiro de geração. Então, aqueles que o taxavam de não poeta, apoiados, sobretudo, na ausência de ritmo nos poemas de Confusão, o crítico João Gaspar Simões respondia apontando para o dom de insinuação arrítmica que a poesia de Casais Monteiro transporta. Ou seja, não se tratava de poemas carentes de ritmo, mas sim de poemas que provocavam a impressão de que fossem carentes de ritmo. Isso porque, prosseguiu Gaspar Simões, aqueles poemas se alimentavam de uma real atitude negativa, o que era fruto da desconfiança pelo poeta Casais Monteiro no poder de que as palavras fossem capazes de reproduzir objetivamente, cito agora o Casais Monteiro, a realidade da sua vida psicológica. Nesse sentido, Gaspar Simões aproximava o fazer poético, ou talvez fosse melhor dizer, o desfazer poético de Casais Monteiro, à poesia de Valéry, Eliot e Pessoa, sem que, por isso, fosse admissível identificá-lo como discípulo de nenhum desses poetas. Isso é o que defende o Gaspar Simões nessa recensão crítica que é publicada poucas semanas após a publicação de Confusão. Curiosamente, porém, quando Gaspar Simões refere a insinuação arrítmica do jovem estreante, ele assegura que antes dele, apenas um poeta havia alcançado tal feito em Portugal.
e aqui eu cito, Alberto Caeiro, parênteses, Fernando Pessoa, fecha parênteses, finaliza a citação. Quando na célebre carta de 13 de janeiro de 35, Pessoa diz a Casais Monteiro nunca ter se proposto a ser mestre, porque não sabia ensinar, e nem saberia se teria o que ensinar, é difícil que nós não pensemos no emprego de um artifício da retórica latina, né, a famosa capitatio benevolentiae, ou seja, um meio de atrair a simpatia de quem o lê. Né? E é um artifício que ele ainda é reforçado pelo fato de que, em seguida, a ele se rebaixar, ele elogia aquele a quem ele se dirige, né? Ele elogia as faculdades, né, intelectuais do Casais Monteiro, né, cuja autonomia intelectual, justamente, Pessoa diz não apenas louvar, mas também aprovar. E, em virtude do contexto, esse é um verbo que chama a atenção, o verbo aprovar. Quem, se não um mestre, pode aprovar a conduta de alguém? De todo modo, já seriam suficientes para certificar a inclinação pedagógica de Pessoa nessas cartas em que ele comenta o livro de estreia de Casais Monteiro, ou melhor, nessa única carta em que ele comenta o livro de Casais Monteiro, que é uma carta em que ele, Pessoa, de forma serene, porém firme, procura transmitir a Casais Monteiro como modelo o seu próprio, de Pessoa, receituário poético. Passa-se um pouco de tempo. Em dezembro de 34, o Pessoa acusa para o Casais Monteiro a recepção do seu segundo livro de poesia, Poemas do Tempo Incerto. E numa carta breve, Pessoa diz tê-lo achado, francamente admirável. Parece um elogio protocolar, inclusive porque no mesmo dia ele dirige praticamente os mesmos adjetivos para o Jogo da Cabra Cega do José Régio que ele tinha acabado de receber. A pessoa estava distribuindo os exemplares que ele tinha direito de mensagem, então ele escreveu um monte de cartas nesse dia e colocou a correspondência em dia. E diz para os dois, olha, é francamente admirável o seu romance e o seu livro de poemas. Mas, quando nós lemos com atenção os Poemas do Tempo Incerto, essa leitura faz a gente suspeitar de que esse elogio ele tem algo mais do que protocolar. Porque, de fato, há uma notável evolução formal na passagem do primeiro para o segundo livro, uma vez que os temas dos textos permanecem mais ou menos os mesmos. O que mudou? Eu tentaria, então, daqui para o fim, tentar captar alguns sinais da assimilação por Casais Monteiro, da lição poética que ele havia recebido de Pessoa e de como ele poderia tê-la aplicado no seu segundo livro. Por esse motivo, eu não vou mencionar as muitas, e de fato são muitas mesmo, marcas de Pessoa, só que não são marcas tão óbvias, tão evidentes, nas poesias completas de Adolfo Casais Monteiro, que é algo que já foi apontado por estudiosos como o Oscar Lopes e, sobretudo, o Fernando J.B. Martinho. Eu volto aqui à resenha, né, à recensão crítica do João Gaspar Simões, porque nesse texto, o Gaspar Simões ele tocou no que parece ser o cerne, o centro de toda a poesia vindoura do Casais Monteiro. Já no poema de cunho metalinguístico que abre o livro Confusão, a matéria de que se serve qualquer poeta é designada como palavras ocas. E no texto que encerra o livro, o sujeito poético alude ainda à palavra que trai e desfigura. Como bem notou o João Gaspar Simões, os versos de Confusão traziam para o primeiro plano não propriamente o embate do poeta com suas próprias forças interiores, mas sim a intuição de que as palavras, precisamente porque se afiguravam ao poeta ou ao eu lírico como ocas, elas seriam incapazes de dar forma às inquietações do eu lírico. Daí, então, completa João Gaspar Simões, a evidência naqueles poemas de, cito aqui, inteligência vigiando a vida interior do poeta e convertendo as manifestações embrionárias de sua alma em notações entre instintivas e analíticas.
Trata-se, portanto, de uma lírica reflexiva, essa de Adolfo Casais Monteiro, já em Confusão, que nós hoje não temos dificuldade em associar à lírica do Pessoa ortônimo. De onde, então, o perigo de nós enxergarmos na poesia de Casais Monteiro, conforme anos depois viria a notar o Eduardo Prado Coelho, de que a sua poesia parecesse, aos olhos de tanta gente, como banalmente confessional. Essa é a expressão, banalmente confessional, que o Eduardo Prado Coelho utiliza, né? Certo, os poemas de Confusão, eles efetivamente dão lugar à aparição de um eu múltiplo. Ou então, como diz aqui o Gaspar Simões, de uma personalidade cujo progresso espiritual assenta na sistemática negação dos eus que vai deixando esmigalhados. Bem, mas é a ênfase no que o Jacobson vinha a chamar de função emotiva da linguagem, ou seja, aquela onde a mensagem está centrada no emissor, o que suscita o caráter aparentemente confessional de muitos dos poemas de Confusão. Isso porque são raras as composições desse livro que não se valem de marcas pronominais relativas à primeira pessoa do discurso. Por exemplo, tirai-me a memória, que eu seja para mim a descoberta, eterno desconhecido da minha própria alma, destroços de um outro que eu já fui, e etc, etc, etc. Sendo assim, muito embora esses poemas, ecoando Eliot, traduzam um ideal de fuga da personalidade individual e que, mais a maneira de pessoa, essa personalidade seja concebida como múltipla e fugaz, o que predomina nos versos de Confusão, quase que invariavelmente, é a busca pelo núcleo da identidade de quem fala. Desconhecido de si mesmo, eis aqui um eu lírico no encalço daquilo que o constitui. Achar-me. Esse é o título de um dos poemas da coletânea. Ao fim e ao cabo, portanto, trata-se de um dilema que fundamenta toda a poesia de Casais Monteiro. Meu canto não fala de mim. Esse é o primeiro verso de um poema presente numa coletânea muito mais tardia, que é de 59, que eu recuperei no título da minha fala. O que, porém, se verifica no segundo livro, Poemas do Tempo Incerto, é a visível diversificação no emprego de construções pronominais e, recorrendo ao implícito espelhamento do eu, no tu, no ele ou no nós. Nota-se ainda a tendência, nesse livro, a prescindir do emprego de pronomes, abrindo espaço para formas discursivas impessoais, e isso graças à mobilização de orações sem sujeito, ou então assentadas em verbos conjugados no infinitivo. Vejamos. Em seu segundo livro, Casais Monteiro dividiu os textos em seções. Na primeira delas, intitulada O Pântano, os 5 poemas refletem tanto o tom quanto a forma de todos aqueles reunidos em Confusão. Então eu me abstenho de os citar. Mas a seção seguinte, Bufonarias, flagrantemente lúdica, ilumina, em retrospecto, o título da seção anterior. Não seria aquele pântano uma referência ao atoleiro de que cumpria escapar? Quer entendamos esse pântano como sinônimo de brejo ou lodaçal, quer o entendamos como sinônimo de dificuldade ou enrascada? Mais do que admitir a sua restrita e limitada habilidade para manejar a palavra poética, o eu lírico de Confusão enfatizava de maneira reiterada a sua descrença no poder demiúrgico dessa palavra poética. Só que agora, os poemas do Tempo Incerto representavam uma primeira tentativa pelo poeta não de falar por intermédio de um poema, mas sim de fazer falar o poema, o que é bem diferente. E, efetivamente, percebe-se aqui um prenúncio da concepção de poesia que, posteriormente, Casais Monteiro viria a explicitar na coletânea de 54, Voo sem pássaro dentro. Uma concepção da poesia não como expressão de uma voz, mas sim como inflexão.
menos do que a afirmação de uma voz individual por descobrir, a poesia, então, equivaleria à modulação de distintas tonalidades do discurso, ainda assumidas em meados dos anos 30, como equivalentes a aí eu cito um trecho de um verso do Poemas do Tempo Incerto, desespero sem voz. Ao que parece, Pessoa terá enfrentado dilemas mais ou menos semelhantes ao longo de sua carreira poética. Em sua tese de doutoramento em crítica textual, defendida muito recentemente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da qual o professor Henrique Martins participou da arguição, a investigadora Carlota definiu, graças à análise de vestígios materiais de escritura nos manuscritos depositados nessa Biblioteca Nacional, concluiu que o autor de poemas como Ela Canta, Pobre Ceifeira, terá se empenhado justamente em reescrever determinados versos com o objetivo de torná-los mais impessoais, ou seja, com o objetivo de tornar esses versos mais independentes da primeira pessoa do discurso. Então, em sua carta a Casais Monteiro, e aqui eu concluo, Pessoa conta o milagre da sua poesia, mas ele não diz o nome do santo. Ou seja, ele claramente dizia o que fazer, mas explicava apenas parcialmente como fazer. Teria então Pessoa se surpreendido com o fato de o poeta aprendiz Adolfo Casais Monteiro ter descoberto por si mesmo, de um livro para o outro, algo do modus operandi do seu mestre? E daí então a sua alegada franca admiração perante aqueles poemas do tempo incerto? Essa é uma questão que eu deixo no ar. Muito obrigado. Muito obrigada aos integrantes desta mesa por estas 3 belíssimas palestras que nos permitem, enfim, não só reintegrar e reajustar 3 nomes que não são habitualmente estudados quando se trata do Orfeu, são sempre relegados, nem que seja para um segundo plano, depois de Pessoa, da tríade de Pessoa, Almada e Mário Sá Carneiro, mas também não só fazendo dialogar com Fernando Pessoa, mas também destacando algumas das suas idiosincrasias artísticas que certamente suscitarão à audiência algumas perguntas para os quais abrimos agora um espaço de debate. Temos bastante tempo para isso. Não sei se... Sim, por favor. Queria parabenizar os 3 conferencistas desta sessão, que foi por 2/3 uma sessão presencista, o que me interessa pessoalmente e pessoanamente, poderia dizer. Especialmente queria agradecer à doutora Cristina Jô pela sua brilhante comunicação, em que evidenciou como, apesar das importantes diferenças entre Pessoa e Régio, sobretudo nos conceitos de sinceridade, de personalidade artística, existiam pontos de contato, existia uma admiração recíproca, existia possivelmente uma influência de Pessoa no Régio, existia, enfim, um diálogo muito fértil. E queria acrescentar apenas um pormenor a propósito desse famoso encontro em Lisboa entre Fernando Pessoa e Simões e Régio, em que Pessoa se teria apresentado como o senhor engenheiro Álvaro de Campos. Ora, esta é uma história que João Gaspar Simões foi construindo progressivamente através dos vários testemunhos. Ele foi a única pessoa que falou a propósito desse encontro. E em Retratos de Poetas que conheci, Simões escreve a impressão com que fiquei, reparem, a impressão com que fiquei, quando depois de regressar à cidade de Mondego, quis reconstruir esse breve encontro no Café Montanha, foi que quem estivera conosco não fora Fernando Pessoa, realmente Fernando Pessoa, correspondente estrangeiro, mas sim o senhor engenheiro Álvaro de Campos. Da segunda vez que fala a este propósito, a impressão já é partilhada por Simões e por Régio.
há de chegar ao ponto de todo mundo pensar que Pessoa se apresentou de facto como Álvaro de Campos. Ora, este encontro não terá sido feliz, provavelmente, mas Simões escreve também que depois desse encontro José Régio nunca mais escreveu uma palavra sobre Fernando Pessoa, o que simplesmente não é verdade, é mentira. Portanto, agradeço por ter contribuído a esta desconstrução de alguns mitos que veem José Régio como uma espécie de anti-Pessoa. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigada. Eu é que agradeço realmente. Eu sou estrangeira, aliás, de um país bem longe, e estar aqui a partilhar algumas impressões minhas sobre os grandes autores da literatura portuguesa e as minhas impressões da cultura portuguesa. Portanto, para já eu agradeço muito a paciência e a tolerância do público, porque realmente eu decidi estudar, aprender, aliás, língua portuguesa por causa de Fernando Pessoa. Mas como fui para Coimbra estudar, e como aqui o meu colega, doutor José Vieira, também é de Coimbra, e a nossa faculdade fica a uns passos à casa onde José Régio morou e fundou, junto com os companheiros, a revista Presença. Portanto, quando comecei a escrever a tese de doutoramento, pronto, pensei que pronto, isto era uma espécie de responsabilidade, o meu dever, estudar as ligações entre os dois grandes autores, que na minha opinião, os dois maiores autores do modernismo português. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Caio e eu queria primeiro cumprimentar os três falas inspiradoras, Flávio, Fernando, mas eu queria falar diretamente com a Cristina, novamente, porque Cristina, inclusive, eu conheço alguns textos seus, já tive o prazer até de citá-la. Depois a gente conversa sobre isso. Mas eu queria comentar algo. Bom, enfim, o jogo da Cabra Cega é um romance inquietante, né? É um romance meio místico, mas ele também é um romance um pouco cru, assim, do Régio, né? O primeiro romance dele, o Régio falava que era um romance um pouco desarrumado. Eu tive essa impressão numa primeira leitura, anos depois eu fui reler e a impressão só aumentou com relação a isso. Tem aquele embate, né, entre o bem e o mal, mas dizem que é muito dostoievskiano, mas passa pelo Raul Brandão, isso, que era um autor muito valorizado, né, nas páginas da Presença, né? Enfim, eu não desenvolvi o que eu vou falar, eu gostaria de ter desenvolvido isso, mas já que você também leu o romance, eu quero saber a sua opinião, assim, se você acha que o Jogo da Cabra Cega poderia ser lido como um roman à clé, ou seja, um romance que representa muito naquele círculo de intelectuais jovens, boêmios, não é? Se não haveria uma representação mais ou menos direta, né, pode ser até indireta, dos contemporâneos do Régio, né? Você lança essa hipótese de leitura crítica do Álvaro de Campos, né? Se não seria possível estender isso. É uma coisa, enfim, que eu sempre tive vontade de fazer, nunca tive tempo. Então, agora que você já falou do Campos, eu falei, de repente ela já pensou nisso. Mas eu queria emendar com umas... Na verdade, agora seria um comentário, né? No seu resumo, aparece a expressão proliferação alteronímica. Pode ser que seja uma gralha, mas como essa palavra alteronímia, né, é um neologismo que foi usado, que eu saiba, primeiramente pela Maria da Assunção Moraes Monteiro, num trabalho em que ela aproxima pessoa, régio e torga. Então, achei interessante, porque, na verdade, ela usa, assim, heteronímia para o essa, perdão, pessoa, essa e torga. E aí a alteronímia, ela aplica ao torga, né? Assim, reduzindo muito a noção de alteronímia,
difere da noção de heteronímia com relação à dependência desse outro eu para o sujeito empírico. Ou seja, o Miguel Torga ele está muito próximo, muito mais próximo do Adolfo Rocha do que os heterônimos estão do Pessoa, né? Então, nesse caso, talvez não se aplicasse, até porque a expressão que a gente conhece é de proliferação heteronímica. Cada vez que passa um avião é uma emoção aqui, né? Passa, inclusive, a sombra dele pela sala, né? Cristina, é isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, muito obrigada pela pergunta, que dá muito que pensar, claro. Eu vou responder primeiro à segunda questão, a questão da tendência autonímica. Bem, de facto, eu como fiz o meu mestrado e doutoramento sob a orientação do Dr. José Carlos Seabra Pereira, e ele, de facto, é mais a favor a usar a tendência autonímica do que a heteronímica, porque realmente neste desdobramento do eu em Fernando Pessoa temos várias dinâmicas, várias tendências e, portanto, se calhar usando a expressão autonímia talvez seja um bocadinho mais abrangente. Apenas por causa disso. E em relação à outra questão, ao romance, Jogo da Cabra Cega, sim, claro que quando este romance foi lançado, o José Régio ainda era relativamente jovem e eu penso que as influências que podemos ver neste romance, de facto, podemos ver algumas coisas se calhar mais diretas e eu também preciso de estudar ainda mais profundamente esta obra. Realmente há ali muitas coisas a explorar, mas eu acho que tem razão, a certeza que podemos encontrar ali reflexões dos intelectuais e escritores contemporâneos de Régio, certamente. Mas, de qualquer forma, podemos também ler este romance lado a lado com, por exemplo, a Confissão de Lúcio, de Mário Sá Carneiro, que também é uma leitura bastante enriquecedora. Pronto. Mas claro que há muitas coisas para aprender ainda. Obrigada. Sim. Inês Maior, é só mesmo para acrescentar aqui um pequeno posicionamento. A questão da alteronímia, ou a relação alteronímica. E é assim, eu trabalhei há 30 anos e publiquei o Pessoa, Heteronímia e Ideologismo, trabalho, enfim, que fiz um estudo onde trabalhei o Pessoa e o Bakhtin, e tenho ampla reflexão sobre isso. E eu considero, pelo contrário, que a relação alteronímica, que não é uma relação muito normal, não é uma expressão muito utilizada, digamos assim, naturalmente que é diferente da relação heteronímica, mas uma relação heteronímica é sempre uma relação alteronímica, porque reenvia sempre para a questão do eu. Há um desdobramento, ou que dentro do quadro semântico, ou da esfera semântica desse termo e conceito, quer dizer, há sempre uma relação alteronímica. Só um pequeno... Obrigada, professor, por essa chega. Não sei se haverá mais alguma questão. Sim, por favor. Só em relação ao clima cultural à volta do Orfeu e dos colaboradores do Orfeu, e falar justamente a Alfredo Guisado e Casais inteiro, e a evidência que isto tinha, por exemplo, num livro como Céu em Fogo, não? De Mário de Sá Carneiro, em que dedica cada uma das novelas a um dos colaboradores, dos participantes daquela aventura extraordinária, e transfere, né, os traços de Fernando Pessoa na personagem Fernando Passos, criando também aquele poeta russo que deveria ser o non plus ultra ou do paulismo, ou do interseccionismo, ou de uma elaboração daquelas leis estéticas. E é claro que a figura de Fernando Pessoa tem vindo a fazer sombra a muitos outros
com ele conviveram e eu acho perfeitamente necessário recontextualizar a reflexão que nasceu em conjunto. E queria perguntar se encontraram ou se têm ideia de outras manifestações de fusão mesmo dentro da obra literária deste clima, como o Mário de Sá Carneiro fez com o Céu em Fogo, em outros contextos e em outras situações, e se acham que isso é uma coisa possível? Obrigado. Bom, com relação àquilo que eu afirmei, e isso, citando o professor Dionísio Villamaior, que agora que eu vi que estava aqui, não sabia, hã, que sobre a condição intertextual e dialógica dos de Orfeu. O que acontece é o Alfredo Guisado num dos textos de imprensa, ele comenta que algumas cartas, dado o fato de ele ser contra a publicidade das cartas, ele diz até quando o Joel Serrão publicou as cartas, para o Cortes Rodrigues, que quando Cortes Rodrigues permitiu que essas cartas fossem publicadas, o Alfredo Guisado comenta que há algumas passagens que são muito íntimas, que não deveriam, enfim. Então, ele era contra essa questão da publicação das cartas. E num texto ele diz que ele só manteve 2 cartas do Sá Carneiro, que são as 2 que foram primeiramente dadas à publicação, foi em 77, numa edição do professor Arnaldo Saraiva, porque ele já tinha mencionado nos textos de imprensa certos conteúdos dessa carta, por isso que ele teria mantido. Mas que muitas das cartas ele simplesmente descartou. Então, esse é o problema. Se nós formos esse puzzle, se nós formos montar tanto o que, por exemplo, como o próprio livro As Cinco Chagas de Cristo de 15, era um livro que estava perdido, que tinha, junto com muitos objetos do Alfredo Guisado, tinham sido vendidos a um alfarrabista. Esse alfarrabista, por fim, vendeu-os ao Fernando Távora, e hoje finalmente está disponível para consulta. A equipa do professor Jerônimo Pizarro fez todo o levantamento, e com isso há mais peças que nós podemos estabelecer esses diálogos nessas várias poéticas. Agora, o que acontece é que, bem lembrado, bem lembrado de pensar que as escolhas até das dedicatórias que o Sá Carneiro fez no Céu em Fogo, parece que escolheu exatamente cada pessoa para cada temática de cada um dos contos ou das novelas, ou num texto eu chamo alguns contos de conto-ensaio, porque tem uma estrutura de ensaio. Então, eu agora não me vem à cabeça outras dessas recorrências que tenham sido feitas como homenagem, mas o próprio livro, esse livro inédito, se puder depois consultar na Pessoa Plural de 2022, da primavera de 2022, o próprio livro Cinco Chagas de Cristo, ele é encimado por 2 epígrafes. Uma epígrafe do poema do Sá Carneiro, vê-me saudades de ter sido Deus, esse verso do poema, e o Mistério Sabe-me eu ser outro do Fernando Pessoa. Então, é possível ver, e também na própria Orfeu, quando Armando Cortes Rodrigues, e aí há uma pessoa aqui que pode falar melhor sobre Armando Cortes Rodrigues, mas que com pseudônimo, alguns consideram heterônimo ou semi-heterônimo, Violante Cisneiro, cada um dos poemas é dedicado a um dos de Orfeu, e quando nós lemos cada um dos poemas, nós entendemos também como se estivesse, ao mesmo tempo, não só uma dedicatória, mas que estivesse a se plasmar uma poética. Uma vez
O próprio Luís de Montalvor, num texto, ele diz que ao Orfeu aplicar-se-ia a fórmula do Mallarmé, do que o Valéry diria sobre os simbolistas, que l'esthétique les divisait e l'éthique les unissait. Então, aquilo que o Alfredo Guisado disse, cada um pensava por si próprio, mas todos estavam sempre com essa com os mesmos anseios de trazer essa ânsia de novo que aparece muito nesses vários discursos, essa reação a uma literatura academizada, mas acho que gostei muito da sua pergunta, porque me fez pensar, vem-me agora realmente os poemas de Violante Cisneros, que plasmam esses processos de fatura, essas temáticas, não são só uma dedicatória a cada um dos membros de Orfeu, mas plasmam a poética de cada um nos poemas. Porque há uma espécie de osmose quase estética nesse clima, que chega aos equívocos dos falsos heterônimos, uma coisa quer dizer, sobrepondo a figura do Pessoa, um pouco como o Camões, que atrai todos os bons sonetos que foram feitos. Obrigado. Não sei se existe mais alguma pergunta, alguma inquietação, sugestão. Eu não sei se me é autorizado fazer uma pergunta, visto que ainda temos um ou 2 minutos. Para o professor Fernando Gebra, isto é uma dúvida que eu tenho, é mais uma dúvida da identificação eletiva também pelo meu âmbito de estudo. Eu gostaria de perguntar qual é a sua experiência a estudar o Alfredo Pedro Guisado, tendo em conta a exegese contemporânea que foi feita desse autor, ou a falta dela, quais foram os seus maiores desafios para elaborar o seu trabalho agora que neste momento, que é uma recuperação de tudo aquilo que este autor fez, não só sobre o Pessoa, mas também sobre o Orfeu. Havia material contemporâneo, ou material foi, ou a exegese foi feita, ou a crítica que foi feita foi posterior à morte, já na altura em vida havia alguma recepção feita sobre os estudos ou a obra deste autor? Quais foram os maiores desafios? Posso emendar uma pergunta para ele também? Claro. Sim, então já... Não, mas aí você responde as duas. Não, mas a minha pergunta é bem simples, na verdade. Que é... Eu achei interessante, Fernando, quando você destacou a preferência do Guisado pelas formas simbolistas, páudicas, etc., né? E na hora do Pessoa, e depois você fez referência a um texto do Guisado sobre o marinheiro, mas que eu não conheço tanto a obra do Guisado, não conheço nada, na verdade, praticamente, e por isso que eu queria te ouvir. Mas o texto que eu conheço do Guisado sobre o marinheiro é para recuperar uma expressão que foi usada na segunda-feira, uma leitura muito heterodoxa do marinheiro, né? Que ele leu o marinheiro não como uma espécie de resquício do simbolismo, a coisa etérea, do sonho, etc., mas como uma espécie de peça que se aproxima de uma narrativa policial. Não sei se vocês têm essa ideia fresca na cabeça, e se tiver, eu gostaria de ver como é que isso talvez se encaixe com essa preferência dele pelo simbolismo e etc. É só isso. Bom, são 2 perguntas, vou tentar sintetizar. O Flávio tem prioridade. Bom, com relação a essas preferências do Guisado, tanto pelas formas simbolistas, paúlicas e interseccionistas, há um autor que eu acho também que é um crítico literário, que está totalmente esquecido e que foi professor na Unesp de Assis, que é o professor Fernando Mendonça, e é uma pena, assim, os textos que ele deixou no suplemento literário do Estado de São Paulo. Acho que há muito trabalho a se fazer sobre a organização da obra dele. Infelizmente, até agora não foi feita, pelo menos em Assis, que eu saiba, não houve. Ele diz o seguinte, num famoso livro chamado A Literatura Portuguesa no Século XX,
Ele diz mais ou menos assim, que o Fernando Pessoa rapidamente abandonou o paulismo e o interseccionismo, legando ao Álvaro de Campos o interseccionismo, são essas as palavras, e que a obra do Guisado é a melhor fonte de consulta para os limites ou ilimites entre paulismo e interseccionismo. Então, ele não repete aquele lugar da crítica literária, aquele lugar cristalizado, eh, Pessoa, Sacarneiro e Almada, mas sim Pessoa, Sacarneiro e Guisado. Ele faz esse tipo de leitura. Vou tentar responder as duas ao mesmo tempo. Se não houver tempo, nós podemos conversar. Claro. Então, o que acontece? Muito do que, por exemplo, o Guisado, as leituras que ele vai fazendo sobre os textos do Pessoa, como eu disse, é uma crítica in progress. Então, primeiro ele lê ainda com um discurso um tanto simbolista do mistério que é emprestado à arte, e como a segunda veladora, ao ter essas palavras que nem ela, no momento que ela está a enunciar, nem ela percebe o que lhe tinha causado, então nem ela percebe esse marinheiro que está integrado. Ele utiliza o termo conto, porque depois ele vai com essa questão de uma narrativa mais policial, mas isso já num outro momento. Eu, nesse caso, aqui na apresentação, referi-me mais a esse primeiro texto. Então, alguns dos textos do Alfredo Guisado sobre um determinado aspecto, ele vê de uma forma, depois ele vai fazendo esses acrescentos, como esse que mencionou sobre a questão da literatura policiária. Isso vai, com a descoberta desses outros textos do Pessoa, então, conforme a publicação que a Ática vai fazendo das obras completas do Fernando Pessoa, o Guisado vai mudando, ele vai acrescentando certos posicionamentos, vai revendo outros. E, ao mesmo tempo, já pegando o gancho com o que a Sofia me pergunta, a dificuldade, realmente, em termos de fortuna crítica do Guisado, ela é muito pouca, se nós formos considerar. E eu pressuponho também que a professora Anabela Almeida, também quando fez o trabalho sobre Cortes Rodrigues, também tenha tido o mesmo problema. Então, eu costumo dizer que é um trabalho de garimpo em periódicos, praticamente, direto aos textos, muitos textos que estão dispersos, manuscritos, depois que eu tive acesso. E essa fortuna crítica, uma das primeiras é o professor Seabra Pereira. Ele tem 2 textos, depois ele funde no livro do fim do século ao tempo de Orfeu, e nesse a ideia da busca de recuperação de uma unidade primigênia como um grande tema que está a circular as inquietações, muitas vezes de ordem até metafísica do Guisado, essa ideia formulada pelo Seabra Pereira, do que tinha sido publicado do Guisado, ele consegue ter essa visão, uma visão panorâmica e muito boa. Então, porque dá um norte a essas balizas da crítica. O professor Apolinário Lourenço também, no próprio livro 1915, O Ano de Orfeu, também tem trabalho sobre Alfredo Guisado. Então, eu noto, assim, de maneira geral, são poucos os trabalhos, o professor Carlos Passo Justo, da Universidade do Minho também, mas principalmente aqueles centrados na relação do Guisado com a Galiza, mais um trabalho mais de historiografia, mais um trabalho mais, assim, ligado à literatura
O João Rui de Souza também, também eu destaco. A professora Paula Mourão tem um livro sobre o mito da Salomé, também dá uma grande atenção na poética do Alfredo Guisado. Então, o que se nota que foi praticamente... Esse é um trabalho que eu tenho feito há mais de 10 anos, que culminou no primeiro pós-doutoramento, em 2015, que foi aqui no Estado de Lisboa, em que fomos grandes interlocutores. Nós os dois discutimos muito essas questões, e depois eu continuei com essa questão de fôlego, de poder reunir esses textos agora nessa versão do livro, com todas as notas de rodapé explicativas, haver a referência, às vezes, o Alfredo Guisado mencionava, foi publicado num jornal conhecido, algo que se refere a tal questão. Numa revista que agora se publicou, um conhecido articulista, a polêmica velada era mais o João Gaspar Simões, na maior parte das vezes. Então, até descobrir qual a revista, para fazer toda a nota de rodapé, foi para montar esse quebra-cabeça. O trabalho hercúleo será uma publicação de referência, certamente. Obrigada. Bom, acho que temos ainda um bocadinho, ainda temos um pouco não, eu ia dizer agora para o coffee break, mas regressaremos por volta das 16, mais 5 minutos, né? Sim, com 5 minutos de tolerância, e demos por encerrada esta primeira tarde. Muito obrigada e boa tarde.